Aqui é a Zaya Olime, mais um toque rápido. Hoje eu quero falar um pouco sobre a escala maior, escala jônica. Então, por exemplo, a escala jônica. Algumas maneiras da gente organizar a escala jônica. Então, uma delas é a gente, por exemplo, visualizar a corda Mi e a corda Lá, que vão ser usadas como tônica. Então, o que nós podemos fazer? Porque tudo que nós fizermos, nós devemos fazer ao longo do braço do instrumento, para ter fluência na hora de tocar. Por exemplo, a escala jônica, aqui eu vou pegar o tom de Dó, que não tem acidentes, é mais fácil de ver, mas isso a gente deve passar em todas as tonalidades. Então eu vou pegar aqui essa nota Dó na quinta corda, a terceira casa, e aqui eu vou fazer 3 desenhos da escala aqui, ou seja, 3 shapes a partir desta nota, fazendo o mesmo shape em lugares diferentes. Então ficaria assim. 1, 2, 3. E suas extensões, porque nós temos as extensões. Mas só me baseando nessa tônica, eu saí com uma escala para lá, saí com a escala para cá e saí com uma para cá. Aí venho para outra oitava. Então, com a tônica nessa corda eu cobri uma extensão do braço. Agora, como eu vou fazer para cobrir o resto do braço? Então eu vou pegar essa nota Dó e transportar ela para a corda Mi na oitava casa e fazer a mesma coisa. Sair para lá com... Então foram 3, este é o quarto, quinto nessa direção, sexto nessa direção. Então, pegando essas duas cordas como referência, eu já cobri todo o braço. Agora, onde eu tenho mais um Dó? Tem um Dó aqui agora. Então aqui começa ali de novo. E assim por diante. Então assim nós devemos praticar a escala quando nós estivermos pensando em shapes. Quer dizer, em desenhos, em formação do crossneck. Para fazer a crossneck é cruzando o braço. Para fazer as conexões. Uma outra maneira que eu devo praticar a escala é tocando em corda por corda. Por quê? Porque minha escala jônica está, por exemplo, nessa corda. Ó, ela está começando com a nota Mi. Ó. Então, corda por corda, depois na segunda. E assim por diante. Depois de praticar assim, nós devemos praticar a escala também de 2 em 2 cordas. E assim por diante, de 2 em 2. Aí, quando a gente fizer isso, nós devemos praticar também com alternância das notas. Essa é uma outra maneira que nós devemos praticar a escala. Intervalos de terça, por exemplo. Muito usado, inclusive, no jazz. Isso aqui não é só de música caipira, não. Intervalo de sexta. Quinta ou quarta. Oitava. E por aí sétima, e por aí afora. Então, isso fica muito interessante também. Por exemplo, eu posso fazer um crossneck com sexta. Outra coisa que devemos fazer é a hora que eu chegar em 3 cordas, nós devemos harmonizar a nossa escala em tríade.
Então, como que eu vou tocar? Eu vou tocar a tríade assim? Não, eu vou tocar tríades em arpejo. Então, isso é uma poderosa ferramenta de improviso. Então, no caso, eu vou precisar de 3 cordas para fazer uma tríade. Então, se eu pegar, por exemplo, essas 3 últimas cordas, qual tríade do campo harmônico de Dó ou da escala de Dó que eu vou achar aqui, ó? Primeiro um Si diminuto, depois Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, menor, Si diminuto e Dó de novo. Então eu posso usar isso para improvisar. Posso tocar desse jeito, nesse grupo de cordas, nesse grupo, neste grupo ou aqui. Então, isso rende muito para improvisar, porque no fim a gente vai, quanto mais a gente estuda, a gente vai ver que nós usamos a escala mais no formato de tríades e tétrades. Uma outra coisa, uma poderosa ferramenta que nós podemos usar para improvisar é superpondo tríades no campo harmônico. Isso quer dizer o quê? Porque eu estou falando sobre o jônico de Dó maior. Então, olha que interessante que fica isso. Eu posso pegar, por exemplo, a tríade de Sol aqui, ó. Se eu contar uma quarta acima, onde eu vou chegar? Sol, Lá, Si, Dó. Dó maior, primeiro grau da escala. Uma quarta acima, Dó, Ré, Mi, Fá maior. Uma quarta acima, Fá, Sol, Lá, Si diminuto. Então olha que interessante. Eu vou, ao longo do braço, fazendo um empilhamento de 4 tríades do campo harmônico que eu estou usando. Então fica muito interessante para improvisar isso. Então, por exemplo, eu posso... Então, o que ocorre aqui? Ocorre que a nossa primeira tríade, em qualquer desenho que nós fizermos de empilhamento de tríades em intervalo de quarta, nós vamos notar o seguinte, que a primeira tríade aqui, nesse grupo de cordas, e a última tríade no último grupo de cordas, ou elas são resolução, ou alguma tríade dessas, de cima ou de baixo, é uma preparação para a resolução. Exemplo, se eu vier com a frase daqui, ó. Ó, tríade de Sol. Sol é 5º grau de Dó, então eu tenho uma resolução aqui. Se eu sair de cima e for para baixo, resolvi também. Ou então fica muito interessante. Mais um exemplo aqui, por exemplo, a segunda tríade. A primeira eu saí de Sol, eu vou sair de Lá. Lá, Si, Dó, Ré. Ré, Mi, Fá, Sol. Sol, Lá, Si, Dó. Então, tanto eu posso fazer para cima e para baixo, como eu posso fazer no cruzando o braço. Então, aonde eu fizer esse grupo de tríades empilhando em quarta, eu tenho ou a resolução ou a preparação para a resolução. Então, isso é muito interessante. Outra coisa que nós devemos fazer, estudando uma escala, é tocar essa escala em arpejo de tétrades. Por exemplo,
Dó maior com sétimo maior. Quando eu vou tocar um acorde maior, se eu for tocar um Ré menor, por exemplo, e assim por diante. Isso é uma matéria que ela é extensa. Como tudo em músico, a gente só dá um toque assim, mas tem que estudar com profundidade porque é muita coisa para aprender, mas vale a pena. Então, outra coisa que nós podemos fazer é harmonizar, por exemplo, a escala. Isso aí é o chamado chord melody. Então, por exemplo, eu vou tocar uma frase aqui de uma música do S para exemplificar isso aqui. Por exemplo, se eu fizer, eu vou pôr um ritmo aqui. Isso é uma matéria mais avançada, mas é assim mesmo, é a escala modo jônico. Então eu vou tocar agora uma música do S, com chord melody dentro de Dó jônico. E se alguém quiser entrar em contato comigo por algum motivo, meus endereços estão na descrição do vídeo. Então vamos lá. Até o próximo toque rápido.